Texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu vou ler os versículos todos desse capítulo. São 13. E depois nós teremos outros textos para corroborar com o que nós queremos trazer para o coração dos irmãos nesta noite. Todos acharam aí? Então acompanhe, por gentileza, a leitura. Segundo Samuel 9, diz assim: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu servo. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aqui a leitura, porque terminou o capítulo. Não fecha a tua Bíblia não, mantenha ela aberta aí, mas vamos orar mais uma vez, nesse momento. Bendito Deus, nós acabamos de ler uma porção da tua santa palavra, palavra bendita, infalível, inerrante, suficiente, autoritativa, palavra que é viva e eficaz e que penetra no mais profundo do nosso coração, a ponto de fazer aquilo que só ela pode fazer. Ó Deus, aqui nesta noite viemos para ouvir da tua palavra. E agora que li o texto, ó Deus, ilumina as nossas mentes, no poder do teu Santo Espírito, para compreender a revelação escrita. Dar-nos ouvidos, Senhor, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. O quanto precisamos ouvir a tua voz. E mais, ó Deus, não somente ouvir, mas obedecê-la. Então, Senhor, dar-nos coragem, depois de ouvir a palavra do Senhor, termos coragem de praticá-la, de obedecer à ordem do Senhor. Assim eu clamo por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão.
orando assim no nome bendito do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. A história de Davi nas Escrituras é dramática demais. Começa quando o próprio Samuel quis ungir o rei a mando de Deus, e Samuel se equivoca em ungir o rei achando que era para ungir à vista dele. E nós conhecemos o relato. Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, e lá Deus mostra quem seria o ungido, o rei que ele já havia escolhido. Só que no trono tinha um outro rei, Saul. E esse foi um grande problema para Davi, porque Davi, depois de ungido, ele já era usado por Deus, mas depois de ungido como rei, começou mais a ser usado por Deus dentro da nação, a ponto de ter mais destaque do que o próprio rei Saul. Isso causou em Saul uma raiva tremenda, a ponto de perseguir Davi a todo custo, não dava um sossego para Davi. Só que Saul tinha um filho que era totalmente ao contrário do sentimento de Saul, Jonatas. Esse já amava Davi demais da conta. E há aí um grupo de movimento chamado cristão no Brasil que quer colocar na conta de Davi e de Jonatas uma prática que eles estão querendo liberdade hoje no Brasil, a ponto de dizer que Davi e Jonatas teve relação homoafetivos. Que tiveram relação homoafetiva, eu não tenho dúvida disso, porque eles tiveram afeto um pelo outro mesmo, e nesse sentido não há problema nenhum. Todos nós precisamos ter esse relacionamento, sentimento homoafetivo. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que saber respeitar, eu tenho que honrar o meu irmão. Nesse sentido não há problema, mas nós sabemos o que é que eles querem dizer. Só que tanto Davi quanto Jonatas eram casados e tinham famílias e filhos. Mas Davi sofreu demais na mão do pai de Jonatas, Saul. Só que Saul agora está morto. Saul era um homem de guerra, era um homem valente, mas ele vai para uma batalha contra os filisteus, e nesta batalha os soldados israelitas estavam perdendo a batalha. E quando Saul está encurralado, sabendo que a batalha está sendo vencida, ele então chega a um ponto dramático na vida dele, meus irmãos. Ele chama o seu arqueiro e diz: pegue a espada, porque eu não vou morrer na mão dos meus inimigos, para eles depois não ficarem caçoando de mim, porque era isso que o inimigo fazia. Então pega a espada e me transpassa. É só ler o texto que vocês irão ver. O arqueiro falou: de maneira nenhuma eu vou fazer isso, não vou fazer isso mesmo. E aí então Saul pega a espada da mão dele e se lança em cima da espada e dá cabo da sua vida, meus irmãos. O arqueiro fica apavorado com aquela cena e também num ato, eu penso, desesperado, faz a mesma coisa que Saul, pega a espada e se lança sobre a espada. Por quê? Porque Saul, além de saber que estava perdendo a batalha, ele teve informação que os seus 3 filhos haviam morrido naquela batalha, inclusive Jonatas, um menino guerreiro, um menino de batalha, mas foi morto naquela batalha. Pois bem, Saul está morto e agora então Davi aparentemente está livre para subir no trono. Aparentemente, porque não foi assim tão simples. Um outro filho de Saul, a mando de um comandante de Saul, vai subir no trono. E, meus irmãos, vai ser um problema seríssimo dentro da nação de Israel. Quando então Davi vai ter que lutar contra os seus próprios irmãos, e sangue vai ser derramado, meus irmãos. É nesse período que 11 tribos da nação de Israel fica contra uma tribo, a tribo de Davi, que é a tribo de Judá. E uma luta entre os irmãos, até que Davi, usado por Deus, subjuga as 11 tribos e traz as 11 tribos para debaixo do seu domínio e une agora as 12 tribos da nação de Israel. É nesse período que Davi escreve o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Os irmãos ali são os judeus, não há mais racha dentro da nação. Agora Davi está no trono, agora a paz, a unidade, Davi está reinando.
e Deus está abençoando a nação. Num dado momento, Davi se lembrou, Jonatas, antes de morrer, me fez um pedido, que era para eu usar de misericórdia com a casa dele, se ainda houvesse alguém. E Davi, então, se lembra disso, é o texto que eu li, ele fala, olha aí para a sua Bíblia, versículo 1 de Samuel, capítulo 9. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Prestar atenção, Davi está fazendo um levante para usar de benevolência com alguém, não por causa daquele alguém, mas por amor a outro. Isso daqui já começa a trazer à nossa memória alguma coisa, meus irmãos. Nenhum de nós aqui, na noite deste dia, ou que está nos ouvindo, temos amor próprio para despertar em Deus amor a nós. O amor de Deus por nós é apesar de nós, porque nenhum de nós somos amáveis para Deus nos amar. Nem esse aqui a quem Davi manda buscar para dispensar amor por ele. Eu quero usar de bondade, não por amor a ele, mas por amor a outro, a Jonatas. E aí o texto vai desenrolar aqui, nós vamos ver que é um filho de Jonatas, que ainda restava em algum lugar escondido. Não sei se vocês conhecem o relato, quando a casa de Saul ficou sabendo que Saul havia morrido, e o próprio Jonatas tinha um menino pequeno, e aí a ama pegou essa criança num desespero, dizendo, se o rei está morto, os filhos do rei morreram, então, e os filisteus estão vindo, então nós precisamos fugir. Ela, num desespero, pega o menino no colo, vai fugir, não sei se subindo alguma campina, em algum lugar, escapa o menino do colo dela, ele cai no chão e quebra os pés. E me parece que foi fatal, porque o menino já era grande e estava com um problema, ficou coxo, por causa de uma queda. E aí, então, Davi está investigando. Versículo 2, olha comigo aí. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Guarda esse nome aí no teu coração. Se você tiver uma caneta, você grifa esse nome aí, porque daqui a pouco eu vou te mostrar quem é essa pessoa e a quem ele tipifica. Porque aqui você já começou a ver algo tipificando a Trindade Santíssima. Deus usando de misericórdia por amor a alguém. Mas agora entra essa figura chamada Ziba. Isso aqui é uma figura maligna, maléfica, do mal, gente perversa. Vamos lá. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Agora Davi deu uma outra informação, ele só não vai usar de bondade por amor a Jonatas, mas ele vai falar da bondade de Deus, não é nem da bondade do próprio Davi, mas da bondade de Deus. Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Já deu um detalhe aqui. Tem sim, rei, tem um menino aí, mas eu já vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor está preparando um exército para enfrentar inimigo, ele não presta, porque ele é coxo. Na verdade, o texto aqui diz que ele é aleijado de ambos os pés, ele não consegue ficar em pé, então não serve para ser um soldado, ele não serve para ir para a guerra, ele vai atrapalhar, ele precisa ser carregado por alguém. Então, tem sim, mas já adianto para o senhor que não vai acrescentar muita coisa para o senhor, não. E aí, versículo 4 diz, e onde está? Davi insiste, né? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Delatou, disse certinho onde estava. Lodebar é um local, é onde estava Mefibosete. E Lodebar, aqui os estudiosos dizem que é um lugar longe mesmo, dos olhos do rei, ou dos soldados do rei, lugar deserto, lugar sem recurso, lugar feio, lugar que ninguém quer morar lá, lugar que o povo vai fugir, esconder para lá, vai se refugiar para lá. Lodebar, está lá o aleijadinho, com toda a dificuldade, morando nesse lugar horrível, sem recurso nenhum, mas está lá vivendo.
Então, versículo 5, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Se aquela ama estava certa de que agora o rei estava morto, e que a nação poderia ser invadida, ou então outro rei poderia assumir o comando, então no coração dela, eu tenho que fugir para um lugar para esconder o descendente de Saul, porque se pegar, eles vão matar. Então me parece que levou o menino para lá, para essa região, lá ele cresceu, constituiu família e ficou para lá mesmo, escondido, longe dos olhos do holofote das autoridades, vivendo a vida dele e deixando a vida levar. Imagina a cena, ele crescendo com esse estigma: se o rei me encontrar, meu pai, porque os filhos de Saul não prestavam não, Jonathan era o único que escapava, os outros eram terríveis. Então, queria muito matar Davi. Então, Davi poderia, por meios legais, mandar matar todos da casa do rei Saul. Poderia. De repente, chega a comitiva do rei Davi lá nesse lugar horrível. Talvez os soldados montados a cavalo, trazendo aquela bandeira real, aquela comitiva. De repente, o alvoroço, o comentário, um lugar talvez não muito populoso, que todo mundo conhece todo mundo, e alguém deve ter falado: a comitiva do rei está aí. A notícia deve ter chegado na casa de Mefibosete, não sei onde ele estava, e deve ter falado: pronto, o rei me achou aqui. E era ele mesmo. Chegou a notícia: onde mora Mefibosete aqui? Ah, ali, é ali. Está lá. Chegou lá: você é o Mefibosete? O aleijadinho, tadinho. Sou eu mesmo. O rei manda te buscar. Eu fico imaginando a cena na cabeça desse rapaz, saindo de lá, indo para Jerusalém para encontrar com o rei. E, meus irmãos, encontrar com o rei é sinônimo de submissão, de quebrantamento, de cara no pó. Ninguém entra na presença do rei se o rei não autorizar a entrar, e não pode entrar de qualquer maneira. Você tem todo uma reverência, por assim dizer. Tanto é que vocês vão ver aqui no texto. Olha comigo aí o versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Isso aqui é atitude de humilhação, de quebrantamento e de submissão. Alguém que sabe que não é nada e que reconhece a autoridade do outro. E ele então está lá prostrado com a cara no chão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós estamos falando aqui de Mefibosete, um ser mortal, se curvando diante de uma autoridade que é mortal, Davi, que nós conhecemos a história de Davi, mas com santo temor. Eu fico imaginando hoje o povo que se diz crente e que se apresenta diante do rei, quando há uma santa convocação para adorá-lo, e esse povo se coloca de qualquer maneira diante do rei, acha que tem liberdade para fazer o que quiser na presença do rei. E já começa o culto dizendo: não, aqui o Espírito está aqui, e onde o Espírito está, a liberdade. O povo começa a pular na presença do rei. Eu não entendo isso, meus irmãos. É cara no pó, é você reconhecer quem é esse Deus que você adora, que está sentado num trono, e que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do universo. Como que nós nos portaremos diante dele? Então, culto é uma responsabilidade muito grande nossa, meus irmãos. A diferença é que a gente não vê o trono e Deus sentado aqui. Por isso é que às vezes a gente pensa que tem liberdade e nós nos portamos de qualquer maneira. Mas se fosse dado a você o privilégio de ver a glória do Senhor, Ele assentado no alto e sublime trono, a sensação sua seria: ai de mim, pecador, porque eu vou morrer. E aí a atitude é prostração, cara no pó. Olha aqui, Mefibosete. Prostrou-se, inclinou-se, o aleijadinho com toda dificuldade, e prostrou-se com o rosto em terra. Puxa vida, ele podia ter ficado em pé lá. E aí o versículo de número 6 continua dizendo: disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então Davi disse: não temas. Porque com certeza
Aquele rapaz estava num santo temor, talvez num desespero, achando que iria ser consumido naquele momento. Davi diz para ele: não temas. Meus irmãos, esta é a palavra do Senhor Deus quando Ele encontra um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Quando você sente aquele santo temor na presença dEle, de total reverência, e você acha: eu vou morrer porque eu não posso estar aqui na presença desse rei, porque eu sei quem eu sou. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6. Mas o Senhor Deus diz: não temas, não temas. Davi diz: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu fico imaginando, ele deve ter, até que enfim, rei, até que demorou, estava lá naquele lugar horrível, lá sofrendo, até que enfim chegou a minha bênção, já era a hora. Ainda bem que o Senhor reconheceu quem eu sou, eu mereço mesmo, eu sou campeão, vencedor, essa força que vem de dentro de mim, sou mesmo, eu não sou cauda não, eu sou cabeça. Pois é, tá certo, restitui mesmo, já estava passando da hora. Crente arrogante, que às vezes pensa que Deus tem que fazer para ele alguma coisa, é graça, acabamos de cantar aqui, graça, tudo que temos, tudo que somos, graça, maravilhosa graça e mais nada, meus irmãos. O que nós merecíamos na presença do rei era juízo eterno. Olha a atitude de Mefibosete no versículo de número 8. Então se inclinou e disse, isso dá a entender que o rei deve ter mandado ele: pode levantar, não temas, olhe para mim. Aí quando o rei falou que ia restituir para ele a bênção, em vez de ele dar um glória, ele inclina de novo e diz: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Reconhecimento de quem é diante do rei. Cão morto. A nação de Israel estava na lei que o cão era um animal imundo, aqueles bichos selvagens, comedor de carniça. Lá era desse jeito. Hoje que na nossa cultura é diferente. Hoje tem gente que cria cachorro e chama de filho, meu filhinho. Não tem nada contra isso daí. Mas tem gente que prefere ter cachorro do que ter filho. Mas tem que cuidar do bichinho mesmo. Mas aqui o cachorro era considerado imundo. E olha a semelhança que Mefibosete faz dele mesmo. O Senhor vai me abençoar? O Senhor vai me aceitar? Eu? Logo eu, um pobre pecador? Tem um louvor aí muito bonito, né? Graça sobre graça recebi, que louvor maravilhoso. Deus iluminou quem compôs essa música, é exatamente isso. Por quê? É a pergunta que está aqui. Por que eu? Eu sei quem eu sou, um aleijado, filho de uma descendência que queria matar o Senhor, rei, que foi contra o Senhor, que falou mal do Senhor, que odiava o Senhor. Eu lá morando naquele lugar escrito: quem sou eu, teu servo, para olhar para mim como um cão morto? Meus irmãos, reconhecimento de pecado. Por isso é que no nosso culto, ou no culto que nós prestamos ao Senhor na igreja presbiteriana, no ato da liturgia, nós zelamos por esse momento de quebrantamento. Nós não podemos ser arrogantes e achar que Deus nos aceita aqui de qualquer maneira, porque não aceita. Não, eu sou dele mesmo, ele morreu por mim, então agora eu tenho liberdade. Não é assim não, meus irmãos. É muita humildade. E às vezes na hora da oração de quebrantamento, a gente tem que ser sincero e orar mesmo, que às vezes eu fico com uma sensação, pastor João, por causa daquele tempo tão curtinho, que o povo nem sabe o que é isso. Aí o pastor: não, vamos orar até 1 minuto de oração silenciosa. Aí não dá nem um segundo, o irmão lá já levanta e já começa a orar, mostrando que não está nem querendo se quebrantar coisa nenhuma. Aí faz aquela oração que a gente já sabe, de boca para fora. Não, meus irmãos, é lá de dentro, é dizer: Senhor, quem sou eu? Miserável pecador, merecia era o castigo eterno, porque eu sei quem eu sou, eu não sou bom, e o Senhor é, e se o Senhor é bom, por que o Senhor me ama? É o drama nosso, meus irmãos. Pois bem, versículo 9, acompanha aí. Chamou Davi a Ziba, apareceu o Ziba aí na história, miserável, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei, é graça, é dado, dei ao filho de teu senhor, que é o Mefibosete,
Está falando para Ziba, ó, Ziba, você vai trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma, porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Meu Deus do céu, além dele ter ido lá buscar aquele rapaz deficiente, e agora o rei vai dar um privilégio para ele, vai chamar ele para a casa real e comer à mesa do rei. Meus irmãos, só pode comer na mesa do rei quem é filho, nem o servo criado pode comer na mesa, só senta na mesa do rei quem é filho. Ele falou isso para Ziba. Eu penso, o texto aqui não deixa transcrever aqui, mas em outro momento a gente imagina que esse Ziba deve ter falado assim, ué, mas Mefibosete? Mas eu é que deveria sentar lá na mesa do rei, porque eu tenho as duas pernas boas, eu sou bom, eu sou mais inteligente, eu sou mais influente, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Sabe fazer aquelas comparações? Que um olha para o outro e fala assim, eu sou melhor do que o outro, deveria ser eu. Está lá o irmão Luiz tocando baixo aqui, mas por que não sou eu, é ele? Está lá o presbítero Franco tocando violão, poderia ser eu, tá as irmãs cantando, fica aquela bobagem. Mas olha comigo aí o texto. Versículo de número 10, no finalzinho, diz que tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então, esse Ziba aqui era influente. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Falsidade pura. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um filho dos filhos do rei. Meus irmãos, isso aqui retrata nós como filhos de Deus. Nós só podemos sermos considerados como filhos de Deus, não porque somos legítimos filhos de Deus. Nenhum de nós somos filhos legítimos de Deus, porque Deus só tem um filho. Nesse filho, nós fomos adotados na família deste Deus, e agora Ele nos chama para comer na mesa, estaremos aqui participando da mesa do Senhor, como filhos dEle. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Que privilégio que é você comer na mesa, não de um rei mortal, mas na mesa do rei dos reis. Por isso que a ceia diz a mesa do Senhor. A mesa não é dos presbiterianos, porque não foi nenhum presbiteriano que morreu na cruz. A mesa é do Senhor, e Ele nos chama para comer na mesa com Ele. Que coisa! Acompanhe aí o texto. Versículo de número 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Essa informação aqui é muito significativa. Isso aqui é para mostrar o seguinte, Mefibosete, não só você é filho, mas a sua descendência também, a importância do filho da herança, os filhos que fazem parte da promessa, do pacto, estão debaixo da aliança. A grande responsabilidade dos pais trazerem os filhos para debaixo desta aliança, meus irmãos. As crianças fazem parte, elas são importantes, Deus não as rejeita. Esse Mefibosete tinha um menino pequeno e ele também fazia parte do banquete que o rei oferecia. Prestaram atenção, meus irmãos? Os filhos são importantes demais. Pai e mãe, cuide dos seus filhos, tragam eles para debaixo do pacto, da família da aliança. E o texto diz que todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Está bem claro, Ziba, você é servo. Mefibosete está numa posição elevada. E aí o versículo 13 diz, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Eita, que privilégio. Mas Mefibosete, não esqueça quem é você, Mefibosete. Ele era coxo de ambos os pés. Talvez para lembrar, Mefibosete, não esqueça quem você é na casa do rei. Você aqui foi favorecido. Você não pode ter um espírito de arrogância, porque isso vai preceder a queda na sua vida, de você achar que é melhor do que quem quer que seja. Lembra que você é coxo. Você só está aqui porque alguém te trouxe, alguém te deu esse privilégio. Que texto, meus irmãos, maravilhoso. Parece que a história acaba aqui, né? E aí então Davi cumpriu a promessa, trouxe um filho de Jonathan, está honrando o menino lá. E a vida de Davi se segue, Davi está em paz no reinado. O problema é que Davi é um miserável pecador. De repente, Davi está tão confiante de si, que ele sobe para o terraço do seu palácio,
E de repente olha para a vizinha, estou usando aqui um termo humano, e se encantou com aquela moça, a esposa de um capitão do exército dele, Batseba. E nós conhecemos o registro. E Davi comete um adultério que foi catastrófico para a vida e a família dele. O rei Davi, aquele a quem Deus está usando, para usar de bondade de Deus para com alguém. E agora então Deus vai pesar a mão sobre Davi e a sua casa. E a desgraça, meus irmãos, começa a acontecer na casa de Davi. Deus está disciplinando Davi, a espada não está saindo da casa de Davi. De repente, a família de Davi começa a entrar num desmantelo. Irmão incesto com a irmã, um irmão mata outro irmão, que coisa horrível. De repente, um filho de Davi se levanta contra o próprio pai, Absalão, querendo usurpar o trono para si, querendo se valer da autoridade que Deus deu a Davi, não a ele. Meus irmãos, você já parou para pensar nisso? Um filho querer matar o próprio pai? Você vai falar assim, sim, pastor, isso até hoje é verdade. Temos aí uma jovem que contratou um namorado lá para matar o pai e a mãe apaulado, uma coisa horrível, foi presa, condenada, mas essa nossa justiça é uma bênção no nosso país, agora ela está lá, ela teve, eu sei que Deus perdoa, meus irmãos, eu sei disso, mas está lá, agora ela está tendo, acho que está grávida, se não me engano, vai ter um filho. Que Deus abençoe o fruto do ventre dessa menina, para que ela não dê à luz a um menino, e esse menino cresça e faça com ela o que ela fez com a mãe. Mas essa é uma realidade. O fim do mundo é marcado exatamente por isso, meus irmãos, de filhos não quererem mais honrar os seus pais. Vivemos numa geração que os filhos não conseguem mais obedecer os seus pais, não honram os pais, quebram o 5º mandamento com muita facilidade, e ninguém na igreja é disciplinado por quebrar o 5º mandamento. Agora, se quebrar o 7º, aí é disciplinado, e Davi quebrou o 7º mandamento. Mas os filhos estão quebrando o 5º mandamento. E aí Davi agora se vê acuado. Davi então agora foi informado que Absalão agariou soldados e que está fortemente armado. E Davi, meus irmãos, chega à conclusão de dizer, não vai ter escapatória para mim. Só resta uma saída, fugir. Pensa nisso. O rei segundo o coração de Deus, quantos livramentos Deus deu a Davi por causa de Saul, e agora Davi está fugindo com medo do seu filho, e abandona Jerusalém e a casa real. E Absalão agora assume o trono, entre aspas. Só que Deus era com Davi, nós conhecemos o relato, meus irmãos. Até que Absalão vai tentar ir atrás dos soldados de Davi, e conhecemos o relato. Deixa eu adiantar aqui. Absalão, montado no animal, engastanha os cabelos lá naquele meio de galho lá, e Joabe vem e não poupa a vida de Absalão, e mata. Mas Davi não queria que matasse o jovem Absalão. Quando a notícia chega para Davi, que o filho dele estava morto, vocês lembram o drama no coração de Davi. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. E ele chora amargamente a dor da morte do seu filho. Porque é assim mesmo, meus irmãos. Filho é filho, não importa. Seja o bandido que for, mãe sempre vai amar e pai também. Pai quando é pai de verdade. Pois bem, então agora Davi pode retornar para Jerusalém. Mas quando ele está fugindo de Absalão, de Jerusalém, ele encontra com Ziba no caminho. Deixa eu ler esse texto rapidinho para vocês aqui. Deixa eu ver a hora aqui, porque senão... Olha aí comigo, 2 Samuel 16. Rapidinho, 4 versículos. 2 Samuel 16. Daqui a pouco eu vou aplicar para os nossos corações da ceia aqui. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 16. Os 4 primeiros versículos. Esse episódio aqui é quando Davi está fugindo de Absalão, está saindo de Jerusalém. Diz o texto: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, vocês estão acompanhando aí? Eis que lhe saiu ao encontro, quem? Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Ele achou aquilo estranho. Respondeu Ziba:
os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem o vinho, para comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Quem é? Mefibosete. Olha a resposta de Ziba. Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Eita! Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Ziba aqui é uma figura do diabo, que quer roubar aquilo que é do crente, roubar a bênção do crente. E por um momento, isso é dado a ele, de maneira que eu não sei explicar, meus irmãos. O diabo é o diabo de Deus, e ele usa o diabo da maneira que ele quiser. Jó que o diga. O Mefibosete falou isso, Ziba? Falou sim. Ele está passando a perna no senhor, rei. Então tá bom. Então tudo que eu dei para ele, eu estou tirando dele, e agora é teu, Ziba. É tudo para você. Você aceita? Ó, Senhor. Poderia dizer aqui: quem sou eu, um cão morto? Ele não fala nada disso. Não, estou aqui. Já estava na hora, né? Eu sou um trabalhador, sou um guerreiro, o Senhor me chamou. Eu quero sim, eu quero. Pode me dar, que a bênção é minha. Capítulo 19. Para a gente concluir aqui, por gentileza. Deixa eu dar um pulo aqui. Capítulo 19 já é o episódio que Davi está voltando para Jerusalém como rei, para restituir o trono que lhe foi tirado por Absalão. Capítulo 19, versículo 24, diz assim: o rei está voltando, todo mundo está ovacionando, talvez cantando: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, aquela coisa toda. O rei está voltando, que alegria, que satisfação. Versículo 24. Então, aí está aqui, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Olha a atitude desse rapaz, aleijadinho, não conseguiu tratar dos pés, não sei se tomou banho, se não tomou, mas o texto diz que ele não apontou a barba, ficou barbudo, e nem lavado as vestes, ficou com aquela mesma roupa. Fico imaginando a cena. Isso aqui é estado de humilhação, de quebrantamento, de jejum, meus irmãos. Talvez Mefibosete se quebrantou em jejum, dizendo: eu vou aguardar o meu rei, o meu senhor voltar, e eu não vou me envolver com nada enquanto o meu rei não voltar. Versículo 25. Tendo ele chegado a Jerusalém, o rei, o Mefibosete, ao encontrar com o rei, este lhe disse, o rei, deu uma dura, no Mefibosete: por que não fostes comigo, Mefibosete, quando ele saiu? Olha a resposta. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Sabe quem é, né? O servo. Porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele, o Ziba, miserável, falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, ó rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Olha a humildade desse rapaz. Rei, eu sei que o senhor foi, humanamente falando, contaminado por esta víbora, falou mal de mim, e o senhor está convencido disso, porque talvez Mefibosete sentiu isso. Mas, ó rei, o senhor é como um anjo de Deus na minha vida. O senhor tem autoridade, é o senhor que dá as ordens. O senhor pode fazer comigo o que o senhor quiser. Versículo de número 28. Porque toda a casa de meu pai, Mefibosete dizendo, não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa.
Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Meus irmãos, olha o que ele está dizendo, eu não tenho direito nenhum, é uma linguagem jurídica, os advogados estão aqui, sabem disso. Às vezes nós somos tão arrogantes, sem sabedoria, nós cantamos assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Essa linguagem é jurídica. Direito? Que direito, meus irmãos? Que direito você e eu tínhamos diante do rei dos reis? Mefibosete está dizendo, o senhor pode acabar comigo, porque que direito eu tinha? Eu era um Zé Ninguém lá no fim do mundo. Não tinha direito nenhum e continuo não tendo, mesmo comendo na mesa do Senhor. É graça, simplesmente graça. Critiquei a música aí, que a gente gosta tanto de cantar, né? Talvez muda aí a palavra lá, talvez dá certo. Porque não há direito nenhum para nós, meus irmãos. Versículo 29. Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? O rei interpretou ele mal. Resolvo que repartas com Ziba as terras. Aí, agora, tá bom, não vou dar tudo para Ziba não, mas vai repartir, vai dar metade para Ziba. O diabo está levando a metade. Mas olha a resposta de Mefibosete, meus irmãos, versículo 30. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Meus irmãos, despreendimento. Esse Mefibosete, que agora está comendo na mesa como filho do rei, tem muitas propriedades, ficou próspero, bens materiais, o diabo está levando. E aí agora o rei está falando, não, mas você vai dar metade de tudo que você tem para o diabo. Que o diabo carregue tudo, porque o Senhor já voltou. O Senhor é mais importante para mim. O Senhor é o que vale, é o melhor tesouro que eu posso ter. Meus irmãos, a que isso aqui tipifica hoje para nós, meus irmãos? Nós que dizemos que somos cristãos. Isso me faz lembrar que um dia o Senhor Deus, na pessoa de Jesus, entrou na casa de um pecador, político. Pensa, o Senhor Jesus entrou na casa de um político, que era considerado ladrão. Pensa aí um político hoje que é considerado ladrão. Tudo bem, Jesus entra lá na casa dele. O povo fala que tu roubou aí, você é corrupto. Claro que não está isso lá no texto. Mas aí o Senhor Jesus começa a falar exatamente do que é essencial nessa vida. De repente ele levanta na casa dele. Ele sabe de quem eu estou dizendo. E ele diz, ok, entendi, Senhor Jesus, entendi. Então hoje eu resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres. E já que o povo diz aí que eu roubei, que eu sou um político ladrão, então eu vou fazer aqui uma análise, vou investigar, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eita, Mefibosete, aí está um homem convertido. Meus irmãos, eu oro para que Deus converta os políticos assim no Brasil, de verdade, que seja convertido a esse nível. Você que não tem nada, dá metade do que você tem para o pobre, não é quase nada, você não tem nada. Mas se você tiver muita coisa, eu estou falando de Zaqueu, um homem riquíssimo. E ele, vou dar metade. Meus irmãos, é muita coisa. E eu vou restituir 4 vezes mais. Aí você fala, que maravilha. Mas teve um outro momento na vida do Senhor Jesus, que um jovem rico quis saber como é que herdava a vida eterna. Como é que ele fazia para ir para o céu? Vocês devem lembrar disso. O Senhor Jesus falou assim, você é um judeu, você deve conhecer a lei, você tem observado? Tenho, desde a minha juventude eu observo tudo, eu não mato, eu não roubo, sou um bom trabalhador, pago minhas contas em dias, sou um bom marido, não sei se ele era casado, vai lá na minha casa para você ver se as pessoas não falam bem de mim, vai lá na minha rua, veja se os vizinhos não falam bem de mim, eu sou uma pessoa boa. Então, que coisa maravilhosa, então só falta uma coisa, vai e dá tudo que você tem aos pobres, depois volte, e você terá um grande galardão nos céus. Vocês lembram qual foi a atitude dele? Pera, tudo? Tudo? Não dá não, não dá não. Rei, eu vou dizer, o senhor não é essa bola toda não. As minhas coisas valem mais do que eu seguir o senhor. E disse que ele saiu triste dali. Meus irmãos, qual é a lição que nós tiramos desse texto para nós? Como é que é o teu coração?
Como é que é a tua ganância nesse mundo? Atrás de que você vive correndo? De fato, será que nós aguardamos, meus irmãos, a volta de Jesus? E se aguardamos, você tem convicção de que tudo que você tem, isso tudo vai ficar por aí? Meus irmãos, se ele não voltar, ou se alguma coisa acontecer nessa noite e ele te chamar, tudo vai ficar por aí. E para quem será? Lembra daquele homem que trabalhou, ganhou muito dinheiro, não fez nada desonesto. E ele falou assim, alma, eu tenho tanta coisa, você vai descansar, você vai viver, agora eu vou curtir a vida, vou viver e deixar a vida me levar. O Senhor Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Com isso eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós devemos sair por aí com a teologia franciscana, vender tudo que a gente tem e dar para os pobres. Se você fizer isso, tu vai ficar um pobre aí pedindo ajuda. Não é disso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é o seguinte, onde está o teu coração? Porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Como é que é quando você perde as coisas? Que tristeza bate no teu coração? Porque nós vivemos numa geração que a gente não gosta de perder, não. Não gosta de perder. Igual o irmão estava indo para a escola dominical, triste da vida. Chegou lá, veio de ficar alegre, no ensinamento da palavra de Deus, triste. Aí perguntaram para ele, por que foi? Estava vindo, andando ali com a minha notinha de R$2 no bolso, eu sei se eu tirei lá, caiu, perdi meus R$2. Estava triste porque perdeu R$2. Eu sei que R$2 dá para comprar uns pãezinhos. Eu sei que as pessoas ficam tristes porque perdem. Meus irmãos, nós temos um tesouro que ninguém pode roubar. Nós temos algo que é mais valioso do que ouro e prata nesse mundo. Você é um mordomo das coisas que Deus te dá aqui, mas não coloque o teu coração nessas coisas. Não seja um miserável, não seja um avarento, não seja um muquirana. Seja alguém que sabe que você tem o privilégio de comer na mesa do rei de graça. Não há dinheiro que pague, meus irmãos. Ninguém consegue comprar esse privilégio. Aliás, nós é que fomos comprados na cruz. E aí sim foi um alto preço. Preço altíssimo, custou a vida do único filho de Deus. Mefibosete teve um pai morto na guerra que não podia salvá-lo. Foi Deus que usou de bondade para com Mefibosete, usando Davi. Mas Deus enviou a este mundo o seu único filho, o filho do seu amor, para morrer por nós como prova de amor dele por nós, quando nós ainda éramos pecadores, fadados ao fracasso, morando em Lodebar, todos nós coxos, aleijados dos 2 pés. Assim éramos, meus irmãos, antes de ser alcançados pela graça do Senhor Deus. E se agora Ele nos deu o privilégio de estarmos de pé, meus irmãos, não esqueça de se quebrantar diante do Senhor, porque Ele continua sendo Rei dos Reis. E ainda estamos nesse mundo que o diabo anda ao nosso derredor rugindo para nos dragar. De vez em quando, o diabo dá umas rasteiras nos crentes que anda desavisado por aí, que não vigia, que não atenta para a sua real existência nesse mundo diante de Deus. Como eu tenho visto o diabo se andar com muitos crentes, meus irmãos, e nunca subestime a ação de Satanás, nunca. Uma certa feita, Satanás instigou a Israel a fazer Davi contar o censo, para trazer penalidade ao povo de Deus, e foi Satanás que fez isso. Uma certa feita, Satanás estava influenciando Pedro a desviar o Senhor Jesus da cruz. O Senhor Jesus, com muita firmeza, diz: arreta-te, Satanás, olhando para Pedro. Meus irmãos, se o diabo foi em cima de Davi e alcançou o objetivo que queria, e foi em cima de Pedro e quase alcança o objetivo, só não alcançou porque o Senhor Jesus disse: Pedro, eu roguei ao Pai para que você não te moleça, mas Satanás quer te cirandar. Mas para Judas, ele não rogou, e nós sabemos o que é que Satanás fez com Judas. Então vigie, meus irmãos, nós vivemos neste mundo, e a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra esses seres malignos. Não feche os seus olhos para isso.
santifique-se cada vez mais, consagre a sua vida e a sua família ao Senhor, mas é consagrar mesmo. Meus irmãos, nós estamos nos últimos dias, o relógio, por assim dizer, está chegando ao seu fim. A nação de Israel não é o relógio de Deus, o relógio de Deus são os sinais que estão acontecendo no mundo inteiro. Vigie, meus irmãos, porque o rei está voltando, como acabamos de cantar aqui, Hosana. Sabe o que significa isso? Você está clamando a volta do rei. Pode ser hoje ainda. Ele pode voltar aos olhos nu, ou ele pode fazer você encontrar com ele esta noite. Como é que está o teu coração? Se ele lhe chamar essa noite, você está preparado para encontrar-te com o teu Deus? Pense nisso. Se não, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Que ele, pois assim, nos abençoe, meus irmãos.